Agora, nós vamos ter duas palestras do Dr. Marco Antônio Trocolichieia, diagnosticando a ela e as medicações para ela. Tá? O Dr. Marco Antônio, ele possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília, especialização em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, mestrado em Neurologia, Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, residência médica pela Universidade Federal de São Paulo, atualmente é voluntário da Universidade Federal de São Paulo, médico colaborador e atual presidente da Abrela, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, membro do Departamento Científico de Doenças Neuromusculares da Academia Brasileira de Neurologia, coordenador do Departamento de Doenças do Neurônio Motor, médico neurologista afiliado ao Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, neurologista clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, médico neurologista da Faculdade de Medicina do ABC, médico neurologista da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em clínica médica. Dr. Marco, por favor, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Acima de tudo, eu me orgulho de ser chamado e ser reconhecido para falar para vocês. É um prazer estar aqui. É um prazer estar falando sobre a doença, estar colaborando com a causa. Esse é o maior orgulho que eu posso ter em estar junto com vocês. Primeira aula para frente aqui, né? E o point aqui. Tá. Eu fui incumbido de dar duas aulas para vocês. A primeira, falar um pouquinho sobre o diagnóstico da doença, e a segunda, a gente tentar dar uma atualizada sobre medicações. A gente sempre vai ter uma dificuldade, tanto de atualizar sempre tanto uma aula quanto outra. Mas vamos tentar colocar vocês dentro da esfera do que se tem, da mais atualizada sobre hoje. A doença do neurônio motor ou esclerose lateral amiotrófica, você já deve ter visto isso, a esclerose lateral amiotrófica é uma sinonímia que tem outros nomes, por exemplo, doença de Lou Gehrig, doença de Charcot. É a principal forma do que a gente conhece sobre doença do neurônio motor, uma forma degenerativa dessa célula, que é o neurônio motor. Ela tem um acometimento do neurônio motor superior, que acomete o córtex, o cérebro, a medula. Ela acomete também o neurônio motor inferior. Ela tem sua forma esporádica, na maioria dos casos, 90%. Tem a sua forma genética, em torno de 10%, hoje um pouquinho mais, 15%. Uma prevalência mundial, gerando em torno de 2 a 7 por 100 mil pessoas. Ela é mais comum em caucasianos, em homens, em filipinos. A idade média gira em torno de 40 a 65 anos, 75 anos em alguns tipos específicos. Existem um perfil genético entre familiares e também em formas esporádicas, mas tem uma distribuição global. E a incidência não mudou muito, mas em torno de 1 a 2 para 100 mil casos, portanto é uma doença rara. Existe uma base genética variável, um perfil e o fator de risco de exposição variável. E existe uma distribuição global quanto à incidência em cada país. Isso varia desde uma predisposição de base genética, tanto também varia na precocidade do diagnóstico, de como se fazer o diagnóstico. Por exemplo, os países em que temos uma difusão na capacidade do diagnóstico, como países europeus, nós vamos ter uma maior incidência, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, França, países do Reino Unido, e alguns países, por exemplo, em que temos uma população menor, com uma educação mais desenvolvida, nós podemos ter uma incidência maior. Essa doença também tem um diagnóstico maior graças a algumas pessoas. Por exemplo, um jogador de beisebol, Lou Gehrig,
que em 1934 desenvolveu a doença, um jogador de beisebol chamado Iron Horse, que perdeu seu average em batidas de fora do estádio, a seu average muscular, e comoveu os Estados Unidos, porque o time dele, o Yankees, era o time mais famoso até então da Liga Americana. Essa doença ficou famosa em função desse físico chamado Stephen Hawking, professor de Oxford. Esse ficou famoso também em função dessa Mary Palastro Pinto, que era na verdade, era a mãe do Cakebox, produtora, empresária, na verdade, cozinheira, produtora de bolos, empresária, que também impulsionou a pesquisa da doença no seu país. E, de uma forma global, o que nós vemos na incidência da doença neuromotora, a despeito de todas as dificuldades diagnósticas que nós conhecemos, é que o número vem crescendo de casos. O diagnóstico vem crescendo. Desde 1985 a 2009, o número total de casos vem aumentando. Por que se explica isso? Temos vários fatores para tentar saber isso. Talvez a mídia, talvez a educação, talvez o reconhecimento dos profissionais que vêm aprendido cada vez mais isso. Mas esse slide é muito importante. Esse slide representa um grupo de pacientes, um site de pacientes chamado Patients Like Me, que é um grupo de pacientes do mundo inteiro em que eles colaboram tanto para a pesquisa, para a incidência, para a epidemiologia, e mostra aqui o tempo do primeiro sintoma até o diagnóstico, isso de pacientes da Europa, da Ásia, do Japão, dos Estados Unidos, no Brasil, é em média de 12 a 18 meses, por exemplo, da forma espinhal, quando começa no braço da perna, podendo chegar em alguns países, em algumas pessoas, a 30 meses, quando a gente considera a forma bulbar. É muito tempo para o diagnóstico. É uma variação muito grande para uma doença que precisa ser diagnosticada rápido e com intervenção rápida. E essa é uma estatística feita por técnicos, com físicos, com matemáticos, com grande expressão mundial. O que nós temos para o diagnóstico? Nós não temos um teste definitivo, não temos o exame que marca a doença, como um exame de sangue para o HIV, por exemplo, que você faz um diagnóstico definido, ou para uma doença infecciosa qualquer. Nós temos a presença de, talvez, sinais de neurônio motor superior e inferior, através do exame clínico, e nós temos um exame de triagem bom, chamado eletroneuromiografia, que vai triar o diagnóstico dos pacientes. É isso que, do ponto de vista populacional, nós temos, né? E temos o atendimento clínico. E nos leva a algumas perguntas para saber com relação ao diagnóstico. Primeiro, o que leva o tempo tão elevado para o diagnóstico da doença do neurônio motor? Segundo, doença do neurônio motor ou esclerose lateral amiotrófica? Muita gente vai falar, nossa, eu tenho ela. Poxa, mas eu já escutei falar, eu tenho a doença do neurônio motor. Existe uma diferença entre uma e outra? São perguntas que eu tenho que responder. E o que eu posso fazer para melhorar o diagnóstico? Essas são questões de aula, que eu vou responder para vocês. Qual que é a importância da precocidade do diagnóstico? Isso faz alguma diferença na precocidade? E exame genético, eu preciso realmente fazer? Tem importância eu fazer o exame genético? Essas questões têm que ser respondidas. Primeiro, os sintomas mais comuns de uma doença do neurônio motor, é o maior neurônio do nosso corpo, maior célula do nosso corpo, célula que mais gasta energia do nosso corpo, neurônio que mais consome todo tipo de energia. Nós temos 80 milhões de neurônios motores. Todo tipo de movimento voluntário depende dessa célula. Então, a queixa comum é, eu estou mancando, eu estou tropeçando, minha voz está sendo produzida de uma maneira engraçada, ela está embargada, eu estou com dificuldade de falar, estou com dificuldade de engolir, eu estou fadigando, eu estou com cãibra, eu estou com fasciculação. E
as queixas mais... Eu estou com total dependência, é a progressão de uma doença do neurônio motor. Existem alguns sinais clássicos para o diagnóstico clínico. O tônus pode ser aumentado ou diminuído, de acordo com o tipo da doença do neurônio motor. Eu perder o trofismo, eu aumentar o reflexo ou diminuir. Eu ter um reflexo chamado Babinski ou não ter. Eu posso ter fasciculação no começo da doença, ou não ter fasciculação, e eu ter fraqueza muscular, ou não ter. Quer dizer, existe uma variação grande dos sintomas para cada tipo de doença do neurônio motor, e a esclerose lateral amiotrófica, eu tenho sintomas clássicos de atrofia, fraqueza, fasciculação e cãibras. Então, a esclerose lateral amiotrófica clássica é uma forma espinhal de doença do neurônio motor. E doenças do neurônio motor podem ter uma gama ampliada desses sintomas e clinicamente tem que ser diferenciadas, porque o prognóstico muda. Existem algumas pistas clássicas da doença do neurônio motor / esclerose lateral amiotrófica, como atrofia do primeiro interósseo e fasciculação de língua. São o quadro clássico. O quadro inicia por uma atrofia do primeiro interósseo e atrofia de língua. Existem formas características clínicas que também podem ser confundidas. A forma de início espinhal da esclerose lateral amiotrófica clássica, nós temos um Z de envolvimento. Então, nós temos fraqueza e atrofia associada à hiperreflexia, acometendo membros em forma de Z, acometendo membro. Dessa forma, também podemos ter esse acometimento. Normalmente, membro superior e inferior, atrofia, fraqueza e fasciculações. Quando temos a forma bulbar, nós temos envolvimento através da região bulbar. Disfagia, disfonia, fraqueza. Nós podemos ter uma forma que só envolve fraqueza distal. Chamamos de pseudopolineurítica, prognóstico diferente. Temos uma forma chamada hemiplégica de Mills, só neurônio motor superior. Uma forma que nós temos fraqueza só e atrofia só no membro superior. E aí o reflexo aumentado em membros inferior, chamado flail arm síndrome. Outra forma em que nós temos fraqueza em membros inferiores, só uma perna fraca, um tempo lento evolutivo, chamado flail leg, também uma doença do neurônio motor. E uma forma com reflexo aumentado globalmente, só com perda de destreza, que chamamos de esclerose lateral primária. Todas variantes clínicas motoras de uma doença do neurônio motor, que fazem um diagnóstico da forma clássica espinhal, chamada esclerose lateral amiotrófica, e com um tempo evolutivo e prognóstico diferente. E sempre existiu, critérios diagnósticos para fechar o diagnóstico de uma doença definida, uma esclerose lateral amiotrófica definida. Por quê? Porque eu preciso ter um tratamento, eu preciso ter um trial, eu preciso ter uma medicação para tratar a minha doença. E esse senhor aqui, chamado Benjamin Brooks, pertence a um grupo do Northwestern Consortium, que pertence a um consórcio mundial. O grupo que define, né, os critérios para o tratamento da doença. O primeiro, a definição de critérios, estabeleceu que nós teríamos que ter 3 regiões espinhais acometidas. Então, eu tenho que ter a minha região cervical, torácica ou lombar, ou minha região bulbar, cervical e lombar acometida, da forma por eletroneuromiografia e por exame clínico, com hiperreflexia. Foram os critérios de Lambert. E a imagem excluindo outras possibilidades. Isso foi aprimorado. Essas 3 regiões foram consideradas prováveis, possíveis, definidas, quando a instalação ia se acometendo o paciente, chamado L-Score Revised. E aí a fasciculação, pela neurofisiologia, pela eletroneuromiografia,
foi entrando como diagnóstico. Isso nós estamos falando em 94 e 98. Nos critérios de Awajima, que foi em 2000, nós já estamos em 2002, a neurofisiologia com fasciculação passou a ser um critério e 3 regiões continuam definindo o diagnóstico de doença do neurônio motor. Atualmente, os critérios para definição, chamados critérios de Gold Coast, considera apenas uma região contendo o neurônio motor superior e inferior como possível doença do neurônio motor. E, além disso, eu tenho que excluir qualquer outras causas. Então, clinicamente, uma região acometida, eu já tenho provável diagnóstico de doença do neurônio motor ou ela. Só que, junto com isso, eu tenho que ter uma armada para excluir possíveis diagnósticos diferenciais. E aí, existe um problema muito grande. Se nós não temos, no nosso meio, países desenvolvidos, tem uma possibilidade maior. Mas países que não têm o desenvolvimento para exclusão de possíveis diagnósticos diferenciais, diagnósticos de imagem, eletrobiografias eficientes, diagnósticos complementares, isso se torna um problema. Mas isso foi feito com a intenção de captar mais pacientes para a trial. A eletromiografia é um exame que a gente conhece, feito através da agulha. Nós pegamos normalmente 3 sítios em cada região espinhal. Ela tem que apresentar uma deflexão, e tem que chamar de onda positiva, ou fasciculação ou fibrilação, mostrando denervação. Quando nós não observamos reflexos, nós podemos ter por neuroimagem o que a gente chama de perda do córtex motor, alteração do córtex e trato motor. Esse é um sinal clássico da deposição de ferro, chamado sinal da banda motora. Aqui é o córtex motor com sinal da banda motora. Aqui é o trato motor na cápsula interna, mostrando degeneração do trato motor. E aqui uma atrofia do córtex motor na região posterior do cérebro. Aqui é um sinal clássico da degeneração do trato motor através de ressonância, e aqui a gente chama do sinal do cálice, mostrando degeneração de ambos os tratos motores, facilitando o diagnóstico precoce da doença. Existem exames de imagem mais desenvolvidos, por exemplo, como a tratografia. A tratografia é um exame qualitativo e funcional, que mede a quantidade de fibras motoras que eu estou perdendo. E muitas vezes antecede o diagnóstico em torno de 2 a 3 anos, só numa suspeita. Aqui a gente vê as fibras laranjas do trato motor em uma quantidade, e aqui a perda da quantidade de fibras motoras do outro lado. Então, precocemente, eu posso fazer o diagnóstico através de uma imagem, com um sinal clínico que não me define a doença, mas um diagnóstico de imagem pode me ajudar. E através, por exemplo, de um teste chamado TMS. Muita gente ouve falar hoje de tratamento por estimulação magnética cerebral, mas o TMS, na verdade, não tem uma indicação terapêutica, mas sim uma indicação diagnóstica. No momento que nós perdemos nossos neurônios nas unidades motoras, existe um estudo que já mostra que todo o nosso córtex motor está hiperexcitado, ele está tentando mandar mensagem para o meu neurônio motor funcionar. Esse tempo de hiperexcitabilidade do córtex, ele manda uma onda de deflexão que é captada por um aumento de sinal. Esse aumento de sinal, ele significa um aumento da área hiperexcitável aqui, que está em verde no córtex. E essa curva faz um diagnóstico de doença do neurônio motor de uma forma muito precoce. Às vezes, 1 a 2 anos antes dos sintomas de doença do neurônio motor. Então, a TMS funciona principalmente como um exame de triagem diagnóstica e também como controle evolutivo de doença, para nós notarmos a hiperexcitabilidade e evolução da doença.
Aqui um exame da TMS também mostrando o perfil evolutivo. E junto com isso, esse aqui é um exame de PET, na verdade, é um exame que mede o metabolismo, associado à evolução da imagem no córtex motor. Tudo era bom, tudo era tranquilo, se tudo fosse doença do neurônio motor. Só que aí chega um paciente no nosso ambulatório, no ambulatório fala assim: doutor, minha mãe tá brava. Minha mãe está querendo bater no meu pai. Está ansiosa. E ela está esquecida. E aí chega outro paciente e fala: meu pai está tremendo. Meu pai está tremendo e está rígido, está tremendo, está estranho, está de um jeito diferente. E nós começamos a observar e avaliar os pacientes e começamos a fazer o questionário cognição e ver que, além da própria perda motora, ele tenta fazer o movimento, mas ele não consegue elaborar o movimento. Ele tem outra coisa, né? Ele não consegue raciocinar para elaborar o movimento que ele faz. E o movimento está fracionado duro. E outra coisa, o comportamento está muito alterado, né? Nós vamos aplicar as escalas comportamentais, estão muito diferentes. E aí isso começou a ser estudado mais ou menos em 2005, 2006, e progressivamente ser observado. A gente pegou toda a era de mudança com relação a isso, até que hoje nós chegamos a constatar que existe em torno de 52% dos pacientes algum tipo de alteração cognitiva e comportamental nos pacientes com doença neuromotor. Vou falar: nossa, eu vou ter Alzheimer. Não. A alteração cognitiva e comportamental é dificuldade de controlar uma emoção, dificuldade de executar com a mesma habilidade uma tarefa, dificuldade de comandar meu córtex comportamental do jeito que tem que existir. Mas 48% são normal. E as alterações cognitivas comportamentais chegam a ser uma disfunção executiva, uma demência frontotemporal, que a gente classifica com mais alteração do comportamento. E aí, dentro desse todo de alteração cognitiva, existem alguns casos que estão relacionados a Alzheimer mesmo. E o mais interessante é que isso pode ser visto numa imagem que a gente chama de PET scan, com ressonância, em que nós vemos hipoperfusão de funcionamento nas áreas frontais e temporais dos pacientes, se nós tivéssemos acesso desde o início desses pacientes. E aí, não só isso, doenças relacionadas a parkinsonismo, doenças, as síndromes parkinsonianas também estão envolvidas com tudo isso. E aí, quando doenças envolvidas com parkinsonismo, com demência, aí abre um grande leque para nós descobrirmos que várias proteínas que relacionam-se a essas doenças também estão envolvidas com a doença do neurônio motor. E o degradê, parkinsonismo, demência frontotemporal, esclerose lateral amiotrófica, estão todos relacionados. Ou são simplesmente esporádicas, ou ainda não foram classificados. Então, é fácil fazer o diagnóstico de doença neuromotor? É mais fácil fazer ou receber? Essa é uma dúvida para a gente ter que fazer. Eu acho que é mais fácil fazer, para quem estuda a doença. Muito mais fácil. Mas, assim, não é fácil fazer o diagnóstico de doença do neuromotor clara também. Tem que excluir. Nós vamos continuar, porque ainda tem muito mais coisa. E aí, o que foi ajudando? O que nos ajudou muito? O estudo genético. Graças a tudo isso, a biologia... tá bom. Junto a tudo isso, a biologia molecular começou a nos ajudar muito. Por quê? Nós descobrimos em cada mecanismo desse que degrada o neurônio motor, a função de energética mitocondrial, a reparação do DNA, a condução do axônio, né, a recuperação inflamatória, que existia um gene de uma proteína que se agregava relacionada a tudo isso. Com a evolução da genética, nós conseguimos descobrir isso.
Genes que estão relacionados à doença. Nós sabemos que o gene SOD1, o gene C9orf72, o gene TRDP, o gene FUS, que são muito frequentes na doença, têm as suas determinadas funções como as proteínas celulares. Então, nós unimos a genética, nós unimos a imagem, nós unimos o quadro clínico e nós temos uma doença do neurônio motor hoje heterogênea, mas tem que ser diagnosticada de forma mais precisa. E aí nós podemos definir como vai ser essa heterogeneidade e a evolução. Ela é do primeiro ou do segundo neurônio, ela vai evoluir mais lenta ou rapidamente, com demência ou sem demência. Quando eu falo demência, não é toda a perda cognitiva, gente. Não vamos ver o pior dos casos. Localizada ou generalizada, com mutação detectável ou não, com alteração genética detectável ou não, bulbar ou espinhal. Então, o degradê das doenças ficaram desse jeito. E hoje a classificação é fleio-arm, fleio-leg, esclerose lateral primária, início respiratório, início hemiplégico, início bulbar, início espinhal, fleio-leg, mas com alteração comportamental, com alteração cognitiva frontotemporal, com doença motora com frontotemporal e frontotemporal pura. E isso varia muito porque cada uma vai ter uma sobrevida e cada uma vai ter um prognóstico. Mesmo fazendo o diagnóstico de uma doença definida, tendo os critérios obedecidos, a gente erra em 5 a 10% de uma doença definida. A gente erra. É lógico que com o exame genético definido, a gente não erra. Quem tem a possibilidade de fazer o exame genético? Né? Quando é de graça, tudo bem. Mas o exame genético bom, hoje um exoma, custa em torno de R$ 5.500. Quem tem a possibilidade de fazer o exame genético? Né? Então, existem situações como essa, uma atrofia de mão com fraqueza, fasciculação, cãibra, um reflexo mantido, sem sinais de neuromotor superior, progressiva de 1 a 30 anos, remissão espontânea rara, fasciculando o corpo. Principalmente membros superiores. O que é isso? Isso é uma neuropatia motora multifocal ou bloqueio de condução multifocal, uma doença tratável. Uma boa eletromiografia faz o diagnóstico, você reverte a doença em 8 a 12 meses. Tratável com imunoglobulina. A gente reverte muito. Esse é um dos maiores erros diagnósticos da doença. Esse é um exemplo da outra forma de neuropatia motora. A gente faz só o exame com STIR. Olha só, isso aqui é a inflamação em todo o plexo cervical. Doença tratável. Atrofia de língua, doença do neurônio motor. Não é. Essa é um quadro reversível também com imunoglobulina, uma neuropatia motora multifocal com envolvimento de nervo lingual. Existe uma doença chamada doença de Kennedy. Aqui é uma doença genética relacionada ao cromossomo X, em que nós aumentamos o CAG, que é um trinucleotídeo, e o cromossomo fica maior, o cromossomo X. O quadro clínico, a pessoa tem ginecomastia, a classe clínico, mas tem fraqueza de língua, atrofia, fasciculações, e junto ele tem alterações endocrinológicas. Ele é diabético, com intolerância à glicose, com bloqueio de testosterona elevada, atrofia testicular, porque bloqueia o androgênio, e a língua dele é uma língua assim, clássica, fasciculando, distúrbio, disfagia, disfonia. A diferença é que essa doença é tratável, é uma doença genética que a gente consegue tratar e reverter a disfagia e disfonia. É outra doença, uma doença que dá em jovens, também pode dar adulto, chamada doença de Brown-Vialeto. Normalmente tem um déficit auditivo junto. Essa doença é por deficiência de um gene que carrega a vitamina B2, riboflavina. A atrofia de língua dela é bem gritante. E se a gente dá riboflavina em alta dose, a gente reverte a doença. Existem doenças, por exemplo, com muita espasticidade de membros inferiores. Nós pensamos em atrofia em paraparesia espástica, chama-se paraparesia espástica, um quadro de progressiva lentificação
e destreza de membros inferiores, que são doenças mais raras, são raras também, mas com evolução completamente diferente. Ela pode ter a forma complicada ou pode ter a forma pura. Normalmente relacionadas a esses genes, os genes que conduzem o impulso motor. Vale aqui realçar o gene chamado espactazina. Espactazina dá uma forma de esclerose lateral amiotrófica geneticamente determinada, chamado SPG11. Existe uma forma adulta, também de evolução muito longa, né, que mostra alteração de fala, disfonia, disartria, pode dar alteração de parkinsonismo. E o quadro, e a imagem clássica é que isso aqui é o corpo caloso e aqui ele fica fininho, ele vai afinando. E um quadro de paraparesia espástica lentamente, bem lentamente evolutivo. Deficiências metabólicas, como gânglios de GM1, uma doença do neurônio motor inferior, só que com alterações retinianas e podemos ter alterações de cerebelo. E síndromes paraneoplásicas relacionadas principalmente a linfoma, tumor de intestino e câncer de mama e pulmão, com um quadro de paraparesia espástica ou esclerose lateral primária. Então, todos diagnósticos diferenciais. Esses genes são genes que conduzem o impulso do segundo neurônio motor. E nós pensamos, eu vou desenvolver esclerose lateral amiotrófica, mas não. São doenças em que a gente tem o pezinho torto, atrofia, pouco envolvimento motor de longo prazo, com alterações nas articulações. E essa é uma forma que nós chamamos de neuropatias motoras hereditárias distais. Os genes também são genes relacionados geneticamente à esclerose lateral amiotrófica, mas o quadro normalmente se fica contido a membros inferiores com alterações distais. É importante fazer esse diagnóstico. O que tem nos ajudado é o que a gente chama de biomarcador. Ele ajuda antes do diagnóstico, na hora do diagnóstico e no controle de novas medicações. Por exemplo, perda de massa corporal, tamanho do hipotálamo, controle do cortisol da saliva, dosagem do PDD4 no músculo, presença do P75 na urina, são marcadores sanguíneos, urina, líquor, no sangue, na massa corporal, que podem ajudar o diagnóstico da doença do neurônio motor. Todos em pesquisa, não muito definitivo. O mais importante é o que a gente chama de NfL, neurofilamento de cadeia leve, que marca a degeneração, e a interleucina 6 e 8, que marca o controle evolutivo da doença. Todos eles são estudados para tratamento e para início de doença. E, no músculo, o que a gente chama de NOGOA, marcando a perda da célula muscular através de origem neuronal. Todos eles são estudados hoje, principalmente na parte genética, esse MIR206, mostrando agregação de proteína, e podem antecipar em torno de 2 a 3 anos o diagnóstico da doença. Por exemplo, esse aqui é um mapa do diagnóstico precoce de imagem da forma C9orf72, que se faz hoje, um tipo genético da doença, para a gente introduzir terapia gênica. Por que introduzir? Por que fazer o diagnóstico precoce? Porque as medidas multidisciplinares podem também ser introduzidas de uma forma com 1 a 2 meses de diagnóstico em países desenvolvidos e muda-se completamente o tratamento dos pacientes. Bom, gente, era isso sobre como fazer um diagnóstico de doença do neurônio motor. Vou tomar uma... Bom, gente, agora que a gente já viu como é fácil fazer o diagnóstico, né? Certinho o diagnóstico, né? Então, assim, o paciente chega para mim e fala, doutor, eu tenho ela. Eu falo, você não tem ela, às vezes. Você pode ter outra coisa. Então, assim, quando a pessoa fala, não, doutor, é mentiroso, mas será que é? O que eu tenho? Que forma de doença? É que, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais preciso, principalmente no que a gente vai falar agora adiante, que é o tratamento específico.
Cada vez mais a gente usa medicamentos, mas a gente tem se aprimorado também no tratamento, porque a gente tem que seguir o que o diagnóstico faz, né? O tratamento é baseado no que o diagnóstico nos dá, né? Na maioria das vezes, não, porque é difícil a gente ter um diagnóstico de precisão hoje, né? Um diagnóstico com tratamento de precisão, e isso é importante. Mas eu vou tentar aqui atualizar para vocês. Como eu estou repondo essa aula, eu vou atualizar o mais próximo possível do que a gente tem da realidade, se bem que hoje, provavelmente, já saiu um tratamento novo. Eles já entraram com um trial novo, e as universidades não brincam hoje, né, em mandar trabalhos novos para novos tipos de tratamento, né? Hoje, a gente tem uma quantidade de trabalhos científicos com trials específicos para a doença do neurônio motor, que é uma coisa impressionante. Então, a gente nunca vai estar atualizado sempre. Sempre vai existir algum lugar para você entrar ali, se encaixar. E o acesso é fácil. Bom, vamos lá. A gente primeiro tem que saber o seguinte do tratamento. Quando eu tenho um sintoma de doença do neurônio motor, existe um perfil evolutivo. Eu não tenho doença do neurônio motor do nada, né? Existe alguma alteração, uma predisposição do meu neurônio motor que me faz desenvolver a doença do neurônio motor. Então, o meu neurônio, toda aquela célula que tem mitocôndria, retículo endoplasmático, que me produz energia, que me transmite o impulso, ela contém várias organelas. E, uma vez que esse fenômeno de desenvolvimento de impulso, esse trabalho todo que o neurônio motor fez, toda essa máquina funcionante chega a não funcionar direito, eu começo a desenvolver uma doença. Essa doença, quando a gente determina, identifica através de imagem, de marcadores moleculares antes dos sintomas motores, nessa fase eu perdi em torno de 10 a 20%, numa fase precoce, antes dos sintomas motores. Normalmente, eu estou perdendo 10 a 20% dos meus neurônios. Quando eu tenho perda motora acentuado, aquele atraso do diagnóstico, normalmente 30% dos meus neurônios motores eu perdi. Lembrando que aquele número grande que eu tenho, então a perda de em torno de 30% é quando eu tenho o meu primeiro sintoma motor, seja qual ele qual for. Desde perda de destreza motora até perda de atrofia motora. Então, o diagnóstico nosso, a busca de um biomarcador, a busca de um diagnóstico precoce e o início de uma terapia, dependem disso. A gente sabe também que existem aqueles candidatos famosos, por exemplo, o neurofilamento, o NOGOA, aqueles biomarcadores que eu conversei com vocês. Eles são candidatos e já estão sendo estudados para a melhor forma possível. E a gente tem que delinear através onde a gente vai agir da fisiopatologia. E, com isso, a genética ajuda bastante. Porque, se eu souber que eu tenho, para que lado que eu vou, SOD1, disfunção mitocondrial, reparar meu DNA com TRDP, achar que o meu transporte, a agregação proteína com FUS, para onde que eu vou correr, para onde que eu vou mexer no meu metabolismo, vou mexer na minha reação inflamatória, a minha função de tratamento vai ficar muito mais fácil. Existe um tratamento desenvolvido para a esclerose lateral amiotrófica do Ministério da Saúde do Brasil, que é um PCADT, em que nós temos abordagens clínicas e medidas multidisciplinares que são base do tratamento para quem tem doença do neuromotor. A base do tratamento são tratamentos medicamentosos e não medicamentosos. Existe uma terapia sintomática que já foi dita, acho que em aula anterior, medicamentos que não mudam a sobrevida e o curso natural da doença, mas existem medicamentos que promovem o bem-estar e melhoria dos sintomas relativos à doença. Principais modalidades relacionadas à terapia multidisciplinar, que aumenta a sobrevida e qualidade de vida da doença, por exemplo, BIPAP, nutrição, todas essas já constam no Ministério da Saúde. E existem terapias específicas, que são modificadores da doença. E aí, entre tais, o riluzol, atualmente, o edaravone, a metilcobalamina edaravone é uma droga que ainda a gente vai comentar, a metilcobalamina, possivelmente, túdica, fenilbutirato, são as drogas que a gente tem como
objetivo aqui como tratamento da esclerose lateral amiotrófica. E novas modalidades terapêuticas que estão sendo estudadas e precisam melhor firmadas em desenvolvimento. Né? O que a gente visa quando a gente trata? O que a gente procura quando trata? Melhorar a qualidade de vida. Segundo, diminuir o suporte ventilatório do paciente, diminuir a velocidade de progressão motora, melhorar a sobrevida e trabalhar com terapias medicamentosas específicas e, nesse caso, bloquear a própria evolução da doença em si. Né? E essas terapias celulares, no outro lado, a regeneração axonal, a regeneração celular. Essas são as medidas. Os clinical trials, na verdade, existem algumas fases, né? Então, a gente lembra daquelas fases pré-clínicas, quando tinha o modelo dos ratos, aí tinha aquela fase 1, 20, 80 participantes, aí vai para uma fase 2, que é uma fase mais de segurança, a fase 3, em que participam mais pessoas, até 3.000 participantes, em que você tem já um teste terapêutico, além da segurança. E aí você tem uma aprovação, e aí depois o FDA e os órgãos reguladores confirmam e liberam a medicação. Hoje, essa fase 1, pré-clínica aqui, ela já está sendo ultrapassada, não existe mais mutantes. A gente já usa a stem cell, já usa a célula-tronco como não usa mais mutante, e a gente tem ganhado algum tempo. Essa fase que demorava em torno de 5 anos, dura 1 ano, mais ou menos. Então, o desenvolvimento de medicações está mais rápido. Né? A aprovação de uma medicação hoje é mais rápida em função disso. Esse site a gente sempre passa para vocês como referência, né? O que não usar na esclerose lateral amiotrófica, que é a ALS Untangled. Então, ele faz uma comparação, por exemplo, entre o que eu usar, qual é o nível de evidência de eu usar alguma coisa ou não. Eu quero usar, por exemplo, espirulina. Olha, o nível de evidência, quanto mais alto, melhor. Quanto mais próximo de A, é melhor. Por exemplo, espirulina tem o nível C, mas o transplante de fezes também tem nível B. Né? E todos esses em transplantes, isso em trials mundiais. Então, assim, a gente tem que saber o que usar. Então, às vezes, a gente escuta muita coisa aí por fora, e a gente tem que saber o que é verdade e o que não é verdade. Muita coisa sai na internet para a gente usar, e a gente usa a coisa errada. E aqui tem vários tipos de drogas que estão sendo comparadas com relação a trabalhos mundiais bem feitos, e a gente tem que trocar e tomar isso com cuidado. O que a gente tem desafio atual para desenvolver uma medicação a medicação é heterogênea, a história real da doença, saber os desfechos clínicos, que são graves, e a resposta clínica de cada medicação, acompanhando com alguma coisa que fala que ela está respondendo. Né? Por exemplo, a parte clínica, a parte motora, a parte respiratória e aqueles biomarcadores que a gente usa, que são importantes. E obedecer sempre os critérios diagnósticos de cada um. Atualmente, isso é hoje. Nós temos naquele site americano chamado clinicaltrials.gov, que é onde se registra o trabalho, 724 estudos em andamento. Tá? 724 estudos para doença do neurônio motor, seja de terapia gênica, terapia multidisciplinar, sendo realizados em pesquisa para a doença do neurônio motor. Não é pouca coisa, gente, é bastante coisa. Né? Existe o que a gente tem de possibilidade, né, para tratamento, o que a gente tem possibilidade de importância para tratamento, qual o futuro para tudo isso. Né? A gente tem que pensar que existem drogas que estão sendo desenvolvidas, e principalmente aqui a gente pensando em terapia gênica e o uso de células tronco, autólogas ou células de desenvolvimento anti-inflamatório, terapia celular, principalmente liberar o estresse oxidativo, diminuir o número de proteínas dentro da célula que leva o gene à célula de destruição, modificação dos genes que estão errados, diminuição da excitotoxicidade, aumentar a força da mitocôndria que produz energia para o neurônio e controlar a imunomodulação celular. Né? As células tronco utilizadas, existem vários tipos de trabalho feitos até hoje. O único trabalho que mostrou para a gente alguma resposta, eu vou citar mais para frente, que foi o extrato de célula-tronco. Célula-tronco, até hoje, só conseguiu uma regeneração até 8 semanas. O que a gente tem de trabalho com célula-tronco são trabalhos
que mostram algum benefício por tempo pequeno, em torno de 8 semanas. Hoje, um trabalho que até foi rejeitado e não foi aprovado atualmente pelo FDA é um trabalho da Neuron, que eu vou citar. Então, o que nós queremos? Antioxidantes, anti-inflamatórios, antiapoptóticos e promoção da terapia celular. E aqui são as novidades que nós temos, né? Drogas em fase 1, aqui eu vou citar, vou deixar todas, fase 2 e fase 3, vamos pensar aqui em fase 3, a BIB067, a difepiridona, a Cantrus-CB-Oil, que é a cannabis, a metilcobalamina, taurocicol, a levosimedan, arimoclomol, são drogas que estão em pesquisas mais recentes. E aqui também um resumo para vocês, uma miscelânea que a gente está entre a Pimoside, a MX0035, que você já conhece, já está no mercado, já saiu, a BIB0067, o levosimedan, o fingolimod, está em pesquisa ainda, e o budilast, o masitinib, que são drogas anti-inflamatórias que vale a pena a gente comentar aqui. O Radicut é uma droga, também chamada Radicava, e para mais conhecidos como Edaravone, é uma droga que foi lançada há algum tempo, que é um limpador de radicais livres. Ele foi feito para AVC, depois que você apresentava uma isquemia, um AVC isquêmico, você infundia o Edaravone endovenoso e diminuía a área de isquemia. Depois desse trabalho, ele não teve tanto resultado para essa área de AVC isquêmico, ele começou a ser usado como pesquisa para pacientes que tinham doença do neurônio motor, principalmente pacientes jovens, né, que tinham uma progressão de doença lenta. O grupo foi um pouco, foi um grupo escolhido para usar essa medicação, mas os primeiros 6 meses de uso dessa medicação, em que se usava a medicação, e não era placebo, os dois usavam a medicação, e depois os dois continuavam usando a medicação, mostrou uma atenuação da curva, principalmente na função respiratória, nos primeiros 6 meses. E com isso, com essa atenuação da curva respiratória, e depois o prolongamento para 1 ano, eles conseguiram a aprovação dessa medicação no Japão, na Coreia e, posteriormente, na Índia. O uso dessa medicação é uma medicação endovenosa, com infusão através de via endovenosa por catéter central. O que acontece? Depois de um tempo de uso, essa curva de atenuação melhora, vai caindo, né? Depois de 1 ano. Essa curva se iguala e, depois de algum tempo, 2 anos, se torna igual ao placebo. Então, o que acontece? Essa droga foi liberada pelo FDA para uso endovenoso e com as complicações advindas pelo uso endovenoso, quem produz a medicação tentou modificar esse tipo de terapia, usando a droga do ponto de vista oral, e soltou um trabalho mostrando que a droga oral, em 3 meses, entra no nível sérico da droga endovenosa, não tendo as complicações de fusão. Só que não tem nenhum trabalho mostrando que o uso oral tem um desfecho favorável em nenhum tipo de coisa, nem do ponto de vista de sobrevida, ganho respiratório, qualidade funcional. E parece que esse trabalho vai sair agora no final do ano, né? Então, nós estamos esperando por uma droga que vai ser liberada para ser usada oral e para gerar um pouco menos de complicação que do uso endovenoso. A gente tem que pensar que nossos pacientes são desnutridos, com risco de complicações secundárias, e usar um catéter 14 dias de infusão, depois parar, depois usar mais 10 dias de infusão, o risco de complicação aumenta, né? Então, essa medicação é uma medicação que a gente está em investigação, que pode ter uma possibilidade favorável ao uso de uma terapia. E esse é um longo termo de eficácia, mostrando que a eficácia começa a ficar diferente, mas no início e depois vai mudando um pouco. Essa é a curva inicial dos pacientes, mostrando uma diferença realmente do Edaravone com relação ao controle. Oi? Essa é uma curva que mostra a diferença realmente da curva ventilatória. E aqui, o controle daquele grupo de pacientes, mostrando que, a longo prazo, a gente não tem uma diferença em grupos diferentes, mas mais num grupo especial, de evolução longa. Aqui, mostrando aquela bioequivalência que eu falei para vocês, dos pacientes em fase 3, e a gente está aguardando esse estudo a longo prazo, que provavelmente vai sair agora no final do ano.
O edaravone está sendo bastante investigado e o estudo é MT-008. Bom, usar radicava ou não usar radicava, nós vamos saber no final do ano. Ligantes ativadores de troponina. O que eles estudaram? A grande importância entre muitas pessoas é alguns outros objetivos. É melhorar a força muscular. Então, assim, será que existe alguma coisa que pode melhorar a minha força muscular? Existe melhorar a força que eu possa levantar da cadeira? Existe alguma coisa que melhore minha capacidade vital respiratória? Que eu possa ter um impulso maior? Então, as indústrias desenvolveram alguns tipos de produto. Primeiro, o tirancetive, depois, um aprimoramento do tirancetive, redencetive, e também o levosimedan. São agonistas da tropomiosina e da actina. Na verdade, a ponte de cálcio, que faz a contração muscular, tem uma atividade maior. Essa ponte de cálcio com atividade maior, a contração muscular é mais mantida. E, assim, teoricamente, eu teria um ganho funcional na minha capacidade respiratória, na minha capacidade muscular, na minha contração exométrica. Esse grupo de estudo foi evidenciando, era uma droga órfã, eles foram desenvolvendo em fase 2 e fase 3. E aí continuaram esse estudo, com o estudo Fortitude, e mostrando a fase 3 com placebo controlado. E a consequência desse estudo, tanto do levosimedan quanto do tirancetive, foi uma droga aprovada, que teria que ser aprovada, mas a grande falta de aprovação na revisão pelo FDA é que os efeitos colaterais exercidos pela medicação eram maiores que os benefícios. E a droga acabou não evoluindo na contração muscular. O principal efeito colateral era vertigem, náuseas e vômitos. E ninguém conseguia usar a medicação, tanto o levosimedan quanto o tirancetive. Aumentores da autofagia. A gente sabe que grande parte daquelas causas genéticas é você acumular uma proteína, né? Acumular uma proteína e essas proteínas não serem liberadas dos neurônios. Por exemplo, no caso da C9orf, da FUS, da forma juvenil. E aí, o tamoxifen, que é uma droga antiga, a rapamicina, são medicamentos que atuavam nisso e depois deixaram o seu uso. Antigamente foram utilizadas e depois pararam de ter uma pesquisa sobre isso. Então, medicações que aumentam esse autofagossomo, tiram essas proteínas dentro da célula, podem ter seu efeito protetor. Daí, o uso do que a gente chama hoje de tentar melhorar essa função, como trealose é uma possibilidade, né? O arimoclomol é uma droga que está sendo desenvolvida em fase 3, que é uma possibilidade, para tentar diminuir essa fase 3. Mas, na verdade, o que vai funcionar mesmo é o desenvolvimento dessa terapia gênica, melhorando a função da TRDP mutante e do FUS. Porque nós aí não agregaríamos proteína e aí melhoraríamos a função genética. Todo neurônio motor, todo paciente, eles têm isso aqui, gente, ó. Linfócito T reativo. Por quê? Porque a proteína não funciona. E aí essa interleucina 4, interleucina 10, TGF-B4, aumento de reação oxidativa é o que leva à morte do neurônio, aumento da reação inflamatória. Então, todo mundo estuda uma maneira de diminuir essa reação. E, com o COVID, a coisa parece que piorou, porque nós começamos a ativar moléculas que tinham uma regulação genética para produzir mais linfócitos reativos. E aí o processo inflamatório para o neurônio motor piorou. Então, nós tivemos um número de diagnósticos aumentado depois da infecção da pandemia que a gente teve. E aí, começamos a desenvolver drogas. Por exemplo, o masitinib é uma droga interessante. É uma droga que é um inibidor de linfócitos T, é uma droga que é utilizada com esse fim, anti-inflamatório, potente, até ser usado como imunossupressor, dose de 3 a 4,5 por quilo dia. Um estudo europeu grande, feito na França, na Alemanha, na Espanha, e que, numa fase, ficou na boca do gol para ser liberado, uma fase grande, mostrou uma diferença de sobrevida de 11 meses, maior que o Túdica e o Amonapis. Chegou para ser aprovado, o EMEA, o órgão europeu, isso há 3, 4 anos atrás, bloqueou a liberação. Eles estavam refazendo a fase 3, em novos centros, mas um grande potencial de liberação em novo estudo.
a justificativa era desenvolvimento de hepatite em alguns pacientes. Tá? É uma droga que está sendo estudada pelo órgão europeu, mas uma droga potencialmente importante para a gente. Opa! Uma outra droga chamada pegcetacoplan é um inibidor de complemento. O complemento é liberado pelos anticorpos no caso de reação inflamatória. O pegcetacoplan teve uma pesquisa recente, né? Ele libera a reação inflamatória. Foi feita uma pesquisa na USP Ribeirão, na USP São Paulo, pacientes utilizando essa droga imunomoduladora, imunorreatora, para diminuir a liberação. O estudo em fase 2 foi excelente, e o estudo em fase 3, com um número maior de pacientes, uniu vários centros, dentre quais esses 2 centros em São Paulo. A notícia que eu tenho é que, no meio do estudo da fase 3, eles não viram a eficácia e abandonaram o estudo. Ibudilast é o inibidor inflamatório importante, na verdade, é um antialérgico com potencial anti-inflamatório. Ele começou a ser usado em centros europeus, ele está em estudo ainda, ele está coletando pacientes ainda na Europa. Se vocês entrarem no site do clinicaltrials.gov, eles têm participação ainda. Aqui no Brasil, a gente não tem a base desse estudo, mas parece que teve uma interrupção por causa do Covid, e eles continuam esse estudo, é uma droga oral que age como antihistamínico anti-inflamatório. Tem outras moléculas potencialmente anti-inflamatórias com grande espectro, como o CD40, eu só estou citando o RNS60, tá? Com outras drogas anti-inflamatórias, o IC14, e essa molécula chamada Prime-C, que, na verdade, é uma molécula que impede a acumulação de sal, aqueles sais de ferro, que une o ciprofloxacino, um antibiótico, com o celecoxib, que é um anti-inflamatório importante, que passou da fase 1 e entrou para a fase 2, e parece ter um efeito potencial na doença, e parece ser uma droga anti-inflamatória que tem um efeito legal. É importante que a enoxacina, a RP1, são todas as drogas que nós temos, parece ter eficácia. Como todos conhecem, o AMX0035, desenvolvido para a Amylyx, aqui teve uma fase 2 com 440 pacientes em 9 centros, a fase 3 e com estudo prévio com túdica, né? E todo mundo hoje já conhece o potencial dessa droga. Esse é o artigo de fase 2, né, mostrando a eficácia em algum tempo, e depois o estudo Centaur, que iniciou uma fase 3, mostrando uma diferença na evolução da medicação, né, do declínio da curva da fase 3. Os participantes que usavam fenilbutiroto mais o tauruciol mostravam principalmente uma estabilidade da parte respiratória e uma diminuição do declínio da fase clínica. O fenilbutirato também, butirato mostrou uma diferença na evolução da sobrevida, mostrando uma melhora da sobrevida dos pacientes, girando em torno de 4 a 6 meses, e ele foi totalmente liberado, primeiramente no Canadá, e depois nos Estados Unidos, e o Comitê Europeu ainda não liberou a medicação. Isso foi no final de 2021. Hoje, a média de sobrevida, né, gira em torno de 6,5 meses, e os fatores preditivos, junto com o Riluzol, aumentam um pouco. Estudos mais recentes, usando as 2 medicações com o dobro da dosagem do fenilbutirato, usando 6 gramas, parece que aumenta essa sobrevida para até 10 meses. A dosagem é feita através de alta dose oral, né? Esse ali é o primeiro estudo com 3 gramas, o que eu falei. Hoje o estudo já está em torno de 6 gramas, né? Usando também o dobro do túdica, com 2 gramas de túdica, e parece ter aumentado um pouco a sobrevida nessa segunda fase de estudo. Nos Estados Unidos, ele é vendido bem barato, por o nome de Relivro, $10.000 por mês. No Canadá está mais barato, um pouquinho, 9.500, com o nome de Albriosa. E assim, gente, o nosso alvo final, para falar para vocês, é como controlar geneticamente um bichinho desse. Primeiro, sabendo o que eu tenho, né? E depois, eu intervir em cada fase dessa. Agora, eu tenho que falar para vocês que, às vezes, eu não tenho só uma alteração genética, eu tenho 3, não é uma herança poligênica. Às vezes é quádruplo. E aí, como é que eu faço?
Primeiro, eu tenho a técnica do oligonucleotídeo, que eu leio a sequência do que vai produzir a proteína errada. Primeiro, eu tenho uma técnica chamada RNA silenciador, microRNA. Eu tenho o RNA entregado por vírus e eu uso o adenovírus com mudança genética. O mais eficiente até hoje, o que mais se conhece, é o RNA, o microRNA. São dois, né? O oligonucleotídeo e o microRNA. O microRNA, você joga pedacinhos de RNA. O RNA, o que é o RNA, gente? É a parte do nosso DNA que se copia, que sai do DNA e vai lá dentro da célula e vai produzir as proteínas que vão fazer o neurônio funcionar. Tá? E se essa cópia vem errada, ele vai produzir uma proteína errada que não vai ter função nenhuma na nossa célula. Ela vai se agregar ali dentro e vai matar o neurônio. Vai ter lixo. O organismo vai falar, eu tenho que matar esse lixo que está aqui dentro. Então, se eu não deixar essa proteína ser reconhecida como errado, eu jogando uma sequência, ela não se formar, eu não vou ter lixo. Eu não vou ter a função dessa proteína, mas eu não vou ter lixo. Então, eu posso entregar um pedacinho de RNA lá dentro por vírus, ou eu posso jogar uma sequência lá dentro que vai cancelar a leitura para produzir essa proteína. Né? Em termos, é isso. O oligonucleotídeo, eu jogo uma sequência para cancelar a produção. Né? E o microRNA é a sequência já entregue para não formar. E quando o DNA é muito... Aqui é o oligonucleotídeo. Então, aqui tem a sequência do RNA que vai formar a proteína errada. Né? E aí, o que acontece? Eu pego a sequência aqui, ó, pequeno DNA, eu corto e jogo a sequência para não formar. Desculpa, eu jogo aqui a sequência para não formar. Agora, existe um negocinho importante. Quando existe uma sequência muito grande, eu tenho que saber ler aonde eu vou jogar essa sequência, porque pedacinho pequeno, eu jogo aqui e eu cancelo a formação. Agora, quando eu tenho um gene muito grande que produz uma proteína errada, isso é do cromossomo 9, a forma mais frequente, eu uso uma técnica que a gente chama de CRISP. CRISP é o que o vírus por exemplo, o vírus do Covid faz para fagocitar a bactéria. Ele vai lá, entra na bactéria, joga a sequência dele, copia o DNA da bactéria e mata a bactéria. Essa técnica os cientistas usaram porque ele ensina a ler o DNA que está errado. Então, ele joga uma sequência grande, e lê o cromossomo que está errado, o RNA que está errado. E aí você joga um reparador e destrói a parte errada que está provocando a doença. Isso é para a forma do cromossomo 9, que tem um DNA muito grande. Então, gente, essas são as técnicas do oligonucleotídeo. Esse oligonucleotídeo, que é aquela sequência pequenininha, é a técnica usada para SOD1, que é o Tofersen, que vocês conhecem aí, para FUS, para taxina 2. Né? Edição gênica com o CRISPR-Cas9 é a que está sendo usada para tratar a forma do cromossomo 9 e a taxina. E, mais ou menos, é isso que se faz. Você joga uma técnica para impedir antissense, para você não formar proteína e a toxicidade da célula acabar. Aqui são os estudos de 2001, 2015, 2016, 2017 e 2019. Né? Aqui, o Tofersen, o desenvolvimento do Tofersen para Ionix, que começou a ter esse desenvolvimento da terapia para reparar a formação da SOD1 e diminuir a toxicidade da agregação da proteína. E o primeiro publicado na New England, fase 1 e fase 2, com bom resultado, principalmente no controle evolutivo dos pacientes, chamado também BIBS 0097, e aqui depois o estudo em 2015 e 2017 da C9-ORF, utilizando a fase 1. O microRNA com adenovírus, que é o DNA entregue por vírus pequenos, sendo utilizados também. Aqui é uma publicação do estudo do Tofersen, né, mostrando a história natural e a diferença em alguns pacientes da história natural quando utilizado desde o início dos sintomas
Existe uma heterogeneidade muito grande dentro da forma SOD1, porque na SOD1 eu tenho mais de 160 mutações diferentes. Isso quer dizer, eu posso ter uma mutação e eu posso evoluir de uma forma muito rápida, eu posso evoluir de uma forma muito lenta. Mas o que eles quiseram fazer, né, nesse estudo chamado VALOR, com o Tofersen, é utilizar essa medicação nos pacientes que tinham evolução muito rápida, para ver se realmente a medicação funcionaria. Então, existe uma mutação chamada A4V, em que eu tenho evolução de 2 anos da doença. E o uso do Tofersen nesse grupo mudou em 2 meses só a evolução dos pacientes. E aí, isso foi uma decepção para muita gente. E aí, nos outros tipos de evolução, eles estão tentando ver se a gente consegue mudar um pouco mais esse tipo de evolução de pacientes. E parece que os pacientes das outras formas têm ganhado uma estabilidade. O estudo continua. E hoje foi aberto um estudo, tem um estudo do Tofersen em pacientes que não têm sintomas, familiares que não têm sintomas e a mutação da SOD1 podem tomar a medicação. Isso é uma coisa nova para vocês, que é um estudo BIB 105 em pacientes que têm a mutação da taxina 2, que é uma alteração relacionada à ataxia cerebelar e doença do neurônio motor. É um estudo que está sendo recrutado, o principal ponto é na Bélgica, mas é uma intervenção mundial, é um segmento mundial, tem alguns critérios, esse é um estudo importante. E esse é um estudo da farmacodinâmica do ION 363, que também está recrutando os pacientes, mas principalmente com a alteração do gene FUS. São dois estudos importantes. A terapia celular que eu comentei com vocês, é importante a gente falar das terapias celulares, que a mais importante foi feito tanto terapia de célula mesenquimal, gênica, terapia de cordão umbilical, infiltração na medula através dessa placa aqui, para tentar melhorar, sem muito resultado. A NeuroOne, que chegou mais perto. NeuroOne, extrato de célula-tronco, biomarcador, que utilizava o biomarcador para a evolução, os biomarcadores da segurança e eficácia e os biomarcadores com diminuição da inflamação da doença foram significativos. A gente pensava que realmente isso ia ser provado como proteção para a doença, e o FDA não aprovou. Pensando em tratamento, o que a gente vai ter que fazer é medicina de precisão. Vocês já entenderam que o diagnóstico, o tipo de doença, a evolução da doença, tudo é muito complicado e difícil, mas nós podemos tratar a célula para melhorar o seu desempenho no dia a dia através do que a gente tem, como é o Túdica com a Monapis, como é as medicações, como é a energia, como é a terapia multidisciplinar, controlar o mitocôndria, controlar as proteínas, controlar o que é errado, melhorar de uma forma geral e saber que a doença do neuromotor, na verdade, já está no espectro de múltiplas doenças e saber que existe um custo médio de quase $1 milhão por ano com gasto. Por exemplo, por desenvolvimento de medicações como o riluzol dissolvível, um riluzol forma solução. E existem estudos que melhoram, por exemplo, clinicamente. Por exemplo, isso aqui é o Dr. Fox, Brian Fox, de Miami, que ele descobriu, por exemplo, que a serina elimina o glutamato, ajuda na metilação e reação e aumenta a força de dentro do neurônio, diminuindo o lixo celular. Foi um estudo importante, melhorando a própria evolução da doença do ponto de vista energético. A gente tem que saber que existem outras possibilidades dentro do Tofersen, e não podemos perder essa realidade. A gente tem que saber que a nanotecnologia está chegando de ponta. Graças à nanotecnologia, nós conseguimos liberar reações contra o sistema inflamatório, contra a TDP-43, contra os agregados proteicos, e estamos desenvolvendo drogas como essa droga, que é o CUT-ATCM, que entra dentro por nanotecnologia e diminui a agregação proteica celular e tira as reações inflamatórias. Eu acho que a gente não pode perder a esperança nunca, o investimento é grande, nós estamos aí para vencer e vencer essa doença. Essa mensagem que eu queria dar para vocês, espero que eu tenha sido não tão complexo, mas um pouco mais
abrindo um pouco mais a cabeça da gente, e vamos continuar lutando. Muito obrigado, e nada aconteceria sem vocês, pacientes, pessoas que lutam pela doença. Muito obrigado pelo convite.